Olá pessoal, aqui professor Carlos França, mais uma vez para compartilhar com todos a criação e disponibilização de mais um aplicativo para celulares Android. E dessa vez um aplicativo bem interessante, feito pelos alunos da licenciatura plena em matemática, aqui da UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Então os autores são a Bruna Tonial, o Maurício Mion e Natália Pavan. Isso durante o CCR, que eu ministro, chamado Tecnologias Digitais e Educação. Esse aplicativo aqui, Fracionando, é um aplicativo que tem por função ensinar, trabalhar ludicamente, de forma divertida, os principais pontos do uso de fração e regra de 3, voltados aí para os alunos do 6º ano da educação básica. Então deixa eu apresentar aqui, começar aqui por fração. Então, ao clicar aqui na fração, o aluno terá que informar os termos. Então vamos informar aqui, por exemplo, vamos informar aqui meio, nossa primeira fração, e a nossa segunda fração, 1/3. Então, o que eu já posso destacar para vocês? O que normalmente o aluno que está aprendendo a trabalhar com fração, pessoas que não têm ainda o domínio das regras de frações, o que faz aí pelas operações? Então, aqui no meio, aqui nessa posição aqui, a gente tem as 4 operações básicas: subtração, adição, produto e divisão. Então, se tiver que somar essa fração aqui, quem não está habituado, quem não quer fazer a regra direto, vai simplesmente vir aqui e colocar, somar numerador e denominador. Então, o numerador aqui das duas frações é 1. São valores iguais, mas os denominadores dessas frações são diferentes, 2 e 3. Então, quando o denominador é diferente, você não pode somar direto. Você tem que aplicar a regra que diz que deve-se calcular o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre os denominadores. Então, o MMC de 2 e 3 é igual a 6. Faz lá, monta toda a tabelinha lá, a regra. É importante que tenha um adulto acompanhando a criança, para auxiliar nisso daqui, um pai, um professor, até a criança pegar o manuseio desse aplicativo, e depois então a criança deslancha por conta própria, colocando os valores aqui e verificando e fazendo a verificação dos resultados. Então aqui o mínimo múltiplo comum é 6. Então como é que vai se resolver isso? Então é 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então o primeiro valor lá para a soma do numerador, 3. Faço a mesma coisa no denominador aqui de baixo. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então, em cima fica 3 mais 2, 5. E embaixo eu coloco o valor que eu encontrei no meu mínimo múltiplo comum, no meu cálculo do MMC, que todos devem se lembrar que eu falei que dá 6. Logo, a soma dessa fração aqui resulta 5 sextos. E logicamente que se não estiver aplicando a regra, vai querer colocar aqui, somar 2 com 3 e 1 com 1, e vai ficar errado. Então a resposta correta aqui é 5 sextos. Então eu vou clicar aqui na opção de soma, e aí está o nosso 5 sextos. Poderíamos também fazer aqui, no caso, a multiplicação. Então a multiplicação é direto. Vou clicar aqui em multiplicação e vai fazer 1 vezes 1 e vai fazer 2 vezes 3. Ou seja, vai ficar 1 sexto. Então, cliquei aqui, meio vezes 1/3 é igual a 1 sexto. Poderia também fazer a divisão. Então, na divisão de frações aqui, novamente tem uma regra específica, Então, a regra específica é repete a primeira fração, que no caso é meio, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, aqui está 1/3. O inverso dela é 3 sobre 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 3
3. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 3 sobre 2. Então a divisão de meio por 1/3 é 3 sobre 2. Então se eu clicar aqui, vamos ver. Não, porque eu não cliquei na divisão. Agora sim, cliquei na divisão. Eu tinha clicado na multiplicação de novo. Então, repetindo. Então, que você coloca as frações, né, os termos, os dois termos aqui, as duas frações que você quer operar e escolhe a operação aqui. Sempre obedecendo a regra, né? Então, essa última que aparece aqui na tela, que é a divisão, né? Eu cliquei na divisão aqui, nessa última opção aqui embaixo, a divisão entre elas. Então, repete-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Logo, esse resultado aqui, meio dividido por 1/3 é igual a 3 sobre 2. Ok, beleza. Então, antes de ir para a regra de 3, ainda vou mostrar aqui algumas dicas, né? Tem a opção de tanto para a fração quanto para a regra de 3. O aplicativo disponibiliza dicas. Então vamos aqui para as dicas. Então aqui na fração aí apresenta, né, para a criança poder treinar, né, o que é um inteiro, que essa primeira que aparece aqui todo lilás aqui, ou rosa, né? Então se é um inteiro, não a divisão é direta, né? Não se pegou nenhuma parte. Embaixo aparece meio, ou seja, dividimos em duas partes aí, meio, né? Então metade rosa e metade vermelho. E a outra é 1/3, né? Você pinta aí de verde escuro duas partes e uma de verde clarinho, porque é 1/3, simbolizando a parte que foi retirada. Ou seja, dividimos em 3 partes iguais e pegamos uma única parte, que é o verde clarinho. E assim o adulto, né, o professor, o pai, pode brincar com a criança e ir passando essas dicas, né, até que ela consiga assim, solucionar, né, os desafios por conta própria, né, a partir desses experimentos aqui. Vou clicar novamente aqui em frações para aparecer uma outra dica. Então aqui aparece a dica de equivalência de frações. Então 1/4, aqui já é bem interessante. Você tem 1/4 e tem o desenho aqui simbolizando 1/4, né? Então o professor, o pai, o responsável pode dizer para a criança: olha, pegamos uma pizza e dividimos em 4 partes iguais. Por que está vermelhinho? Porque essa fração é de 1/4, ou seja, dividimos em 4 partes iguais e pegamos uma, por isso que é 1/4. Então, se você pegou uma, ela está marcadinha aqui, simbolizando com o vermelho aqui, para saber quanto que sobrou. Sobraram aqui 3 pedaços da pizza, que é o que está em branco. E assim mostrando a relação, né? Então tem a equivalência, que se eu multiplicar a primeira fração aqui, o numerador e o denominador por 2, eu vou encontrar 2 sobre 8. Se eu fizer a operação inversa aqui no 2 sobre 8, ou seja, dividir o numerador, que é o 2, por 2, eu vou encontrar 1. Dividir o denominador, que é o 8, por 2, eu vou encontrar 4. Então tem a relação de equivalência entre eles. Então eu posso pegar esse pedaço de pizza aqui, dividir por 8 pedaços iguais e tomar 2 pedaços. E a criança vai observar que na própria figura, mesmo tomando esses pedaços, o restante lá no que sobra é exatamente essa quantia que está simbolizada aqui de branco. Por quê? Porque elas são equivalentes. Eu vou cortar os pedaços. Pego o primeiro pedaço, corto em 2. Pego o segundo pedaço, corto em 2. Aí fica 4 pedaços em cima. Embaixo faço a mesma coisa. Ou seja, a minha pizza agora foi cortada em 8 pedaços. Vou pegar 2 pedaços. O que vai sobrar aqui na pizza é exatamente o que está aqui em branco. Por quê? Porque são valores equivalentes. Então, dá para o adulto, né, para o professor, para o responsável, criar diversas situações para que a criança tenha jogo de cintura, né, e condições de resolver. Claro que são alunos isso aqui é voltado para alunos de 6º ano, mas às vezes tem alunos até mais adiantados que têm dificuldade nessas operações. Então, serve também para um público um pouquinho mais velho, né? Serve para a gurizada aí acima dos 10 anos. Então agora vamos falar de regra de 3. Então aqui na regra de 3, logicamente, né, que a gente tem 3 valores e precisa descobrir, tem
E o quarto valor, a incógnita no caso, né? Então a gente tem 3 valores dados e precisa descobrir a quarta incógnita. Vamos para um exemplo. Digamos assim, o fulano lá, uma pessoa lá, dá um nome qualquer, né? Seu João ganha R$ 1.000 por mês. Então aqui nessa coluna eu vou colocar o salário. E ele vai ter um aumento de 8,6%. Quanto é que vai ser o novo salário do seu João? Então venho aqui, boto o salário atual dele. Quanto é que o seu João ganha? R$ 1.000. Digito aqui R$ 1.000. E aqui o novo salário dele, que ainda não sei qual será. Então R$ 1.000 é o que ele ganha hoje, ou seja, é 100% do salário dele, é o total. Então 100% do salário dele hoje corresponde a R$ 1.000. E ele vai ter um aumento de 8,6. Então aqui é importante colocar 8,6, não 8,6. Se colocar vírgula, ele vai dar problema. Então põe a ponto. Então 8,6. Esse é o aumento do novo salário do seu João. Aí eu venho para cá, para essas figurinhas que aparecem aqui, e vejo qual é o posicionamento da minha variável, da minha incógnita. Esse posicionamento aqui. Então, para calcular 8,6 de 1.000, eu vou ter que vir aqui nessa posição. Por quê? Porque eu deixei ali vago, eu deixei exatamente o que é que eu deixei vago? Eu deixei exatamente essa posição aqui vaga. Ok, então beleza, então vamos lá. Vou clicar nesse camarada aqui. Então cliquei aqui. Quanto que é 8,6 de 1.000? R$ 86. Ou seja, seu João vai ter um aumento de 86 e o novo salário dele é R$ 1.000 mais 86. Ele vai passar a ganhar 1.086 por mês. Então dá para se criar diversas situações, né? Diversas situações para a criança, né? E sempre o adulto, o professor, ou quem estiver perto da criança, explicar, né, para ela o que ela vai clicar aqui, onde que ela vai deixar a incógnita dela, quais são as relações, né? Então aqui lembrando, eu tenho um salário de 1.000 e eu quero descobrir o novo salário, então a incógnita vai estar aqui nessa posição, porque eu fiz essa coluna da minha esquerda, aqui eu fiz essa coluna aqui são os salários e aqui os percentuais. Então 100% do salário atual, que é 1.000, né? Então eu coloco 100% aqui. E quanto que é 8,6%, que é o aumento que ele terá? Aí eu vou colocar nessa posição aqui. Então você vai e faz aí o cálculo e explica para a criança, né? Dá para fazer um cálculo direto, mas esse é jogo de cintura que o próprio professor, o responsável, pode trabalhar com a criança mais adiante. Pode fazer aqui um cálculo para sair o 1.086 aqui direto. Mas aí deixa aí a cargo dos responsáveis. Então vou voltar aqui para a tela inicial. Voltando aqui para a tela, eu vou também na dica, como tem dica de frações, também tem dica da regra de 3. Então vou voltar aqui nas dicas, cliquei aqui na dica e vou escolher regra de 3. Então aqui tem uma situação bem bacaninha, tá vendo? Aqui a gente tem aqui no caso a quantidade de açúcar que se gasta para fazer 2 bolos. Então 2 bolos gasta-se 300 gramas de açúcar. E se eu quiser fazer 5 bolos? Se a pessoa lá resolver fazer 5 bolos, quantos gramas de açúcar que ela vai gastar? Então, é a nossa incógnita. A gente já dá para ver aqui na tela, né, que resultará em 750 gramas de açúcar. Vamos ver se realmente isso está certo. Então a gente volta lá na tela inicial, vamos aqui para a nossa regrinha de 3 e vamos colocar as relações sem erro. Então aqui eu vou colocar, nessa coluna aqui da minha esquerda, eu vou colocar a quantidade de bolos. Então, 2 bolos, eu gasto 300 gramas de açúcar. Então esses 300 aqui é a quantidade de açúcar que eu gasto. Agora, e para fazer 5 bolos, quanto que eu vou gastar de açúcar? Então é esse quadrinho daqui que é o que vai ficar em branco, porque é o que eu quero pesquisar. Então já vimos lá naquela dica que dá 750. Então vamos ver se realmente confere. Vou chegar aqui, vou clicar nesse quadradinho, que é onde está a incógnita, e eu vou ver qual é a resposta que ele vai me dar aqui do lado. Então, cliquei no quadradinho, ele vai me resultar
750. Então, qual é a resposta para aquela situação? Vai precisar de 750 gramas de açúcar para poder fazer aí 5 bolos dentro dessas medidas aqui. Então é isso, pessoal. O aplicativo está muito bem feitinho, está muito bem organizado, é gratuito, como todos que eu apresento aqui para vocês, de altíssima qualidade. Aqui no final tem uma parte do agradecimento, né, mostrando que, dizendo qual o histórico, né, de onde que aparece histórico, essa ferramenta de gravação não encolhe aqui pra gente, mas não importa. Estão dizendo que é um aplicativo que foi criado durante o componente curricular de tecnologias digitais e educação, que é um componente curricular aqui para as licenciaturas da nossa universidade, o Campus Chapecó, e feito por esses alunos aqui, o Maurício, a Bruna e a Natália, que é o nome completo deles aqui. E aqui eu que sou professor desse CCR, né, que sou responsável sobre a minha orientação, e aqui o meu site, né, como vocês sempre sabem, que é onde eu deixo para que vocês acompanhem as novidades, acesse o link para baixar esse aplicativo, se não quiserem pegar daqui do YouTube. Então, assim que liberar lá no Google Play, eu venho e disponibilizo para vocês aqui no YouTube e boto lá na minha página. Então, na minha página sempre tem os trabalhos aí de forma atualizada. É isso, galera. Espero que gostem, que compartilhem, e quando eu digo sempre, né, compartilhar o bem pelo bem, e que ajude as nossas crianças a terem gosto pela matemática, né? E de preferência aprender brincando, aprender sem aquela pressão de ter que tirar a nota na prova naquele momento, sem aquela pressão de ter gozação de pessoas do lado, de coleguinhas, sem a dificuldade que a gente sabe que é no dia a dia da escola, né? Para cima dessas gurizadas aí de 10 a 13 anos, né? Aliás, para todos os alunos, mas aqui é um público mais dessa faixa etária, né? Aluno de sexto ano, aluno de sétimo, e todos aqueles que tiverem aí dificuldade de trabalhar com operações envolvendo frações. Então é isso, galera. Grande abraço para vocês, espero que gostem e compartilhem. Abraço.